Eu sou B e bem-vindos ao Felicidade Peregrina. Esse é o primeiro vídeo do canal. Depois, quando sair um outro vídeo, vai meio que tá falando que esse provavelmente vai ser o primeiro vídeo do canal. Não foi, porque meus planejamentos acabaram mudando. Mas então esse vai ser o meu primeiro vídeo do canal, que vai ser sobre as minhas metas de leituras e os meus 12 livros pra ler, né? Minha TBA de 2023. Desde que eu comecei a acompanhar o Booktuber, eu comecei a fazer isso, de fazer uma listinha de 12 livros que eu gostaria de ler. E aí, além desses livros, eu também faço metas de leituras, das quais são outros livros que eu tenho algum interesse em ler, e se eu lesse esse ano seria muito bom. Mas eles não são necessariamente os meus 12 para ler, não são realmente um grande foco e tudo mais. Apesar disso, eu não costumo realmente me pressionar para ler esses livros, volta e meia eu não completo as minhas TBRs. Porque é mais para me organizar e ter mais ou menos uma visão do que eu quero ler, do que realmente para ficar me cobrando sobre isso e tudo mais. Então, é isso. Mas esse vai ser o vídeo, eu vou apresentar esses livros. E eu vou começar com meus 12 livros para ler. E eu tô aqui com o meu caderninho, que tá me servindo de caderninho de leituras. Porque eu coloquei todos eles aqui e eu tô com todos os livros aqui do lado. Não todos, na verdade. Mas eu vou ir falando um pouquinho deles, começando pelos 12 livros para ler, né, para minha TBR de 2023. Começando com Os Sete Maridos de Jamil Hugo, da Taylor Jenkins Reid. A Taylor ficou bem conhecida aí nos últimos anos, né? E principalmente Os Sete Maridos de Jamil Hugo e Daisy Jones and the Six. E aí eu fiquei bem interessante. E aí eu ganhei os dois livros ano passado. E os dois são numa TBR de 2023. Sendo, então, o primeiro, Sete Maridos de Jamil Hugo. E logo em seguida, Daisy Jones e The Six. Eu pretendo ler os dois mais ou menos na mesma época. Pra comparar qual que eu vou gostar mais. E se eu gostar bastante dessa autora, talvez continuar lendo outras histórias dela. Mas como esses dois eram mais famosos e os mais comentados aí, eu decidi pegar esses dois. Aqui eu só tô mostrando os Sete Maridos de Jamil Hugo, porque Daisy Jones está na casa do meu namorado, por motivos de gatilhos e me impedir de ler loucamente, né? Então, provavelmente, Daisy Jones eu vou ler por lá, quando eu estiver na casa dele, porque aí ele tá por perto, e se acontecer qualquer coisa, ele vai conseguir fazer eu parar de ler, que é um problema que eu tenho. Que às vezes eu tenho os gatilhos e não necessariamente me afasto deles, né? Então, é por isso que tá lá. Enquanto Sete Maridos de Evelyn Hugo, pelo menos até eu já conheço da história mais tranquilo, então tá aqui comigo. Mas os dois livros estão na minha TBR de 2023 e motos, lindo, maravilhoso e tudo certo. Aí o outro livro é A Menina, da Jella, que na casa é a Jéssica. Tem a marcador aqui, né? Esse livro eu vi no canal da Tami, quando ela tava lendo livros nacionais, e eu adorei a forma sobre como é esse livro. Eu adoro livro diferentão. Tanto que até aquele novo que saiu, que é a Mandíbula de Caim, eu queria muito pegar, mas por enquanto não, porque. Enfim. Mas aí quando eu vi esse, que ele era todo diferente, e aparentemente a história também é boa, eu quis muito pegar. Então esse foi o, tipo, o último livro, assim, que eu comprei em 2022. E eu coloquei ele na minha TBR já, porque eu quero muito ler ele, então eu já coloquei ele logo na TBR, não deixei pra outros anos, eu já quero ler ele esse ano, o mais rápido possível. Que não vai ser tão rápido, porque eu acabei, né, com essa coisa do canal e tal, eu tive ideias de vídeos e tudo mais, eu acabei colocando ele em alguma dessas ideias de vídeo. Mas talvez eu bulhe o sistema e. O meu próprio sistema, no caso, e pegue ele mesmo pra ler. Mas eu adorei a estética desse livro, então eu tô muito ansiosa pra ler, muito, muito, muito ansiosa. Aí depois vem três livros que são da Intrínsecos, que eu ganhei num sorteio, na verdade, de um Twitter que é. Agora eu esqueci o Twitter, depois eu olho e coloco aqui embaixo.
onde foi que eu ganhei, mas foi num sorteio. E aí eu ganhei 3 livros e eu coloquei esses 3 livros na minha TBR desse ano. Até porque tenho planos pra eles também. O primeiro é, vou colocar assim, na estrada com o ex, tá de cabeça pra baixo. Na estrada com o ex, da Beth O'Leary. Ano passado eu li 2 livros da Beth, a Teto para Dois, que eu amei, eu gostei bastante, e A Troca, que eu também gostei bastante, mas menos do que Teto para Dois, eu acho. E aí, agora tem Na Estrada com o Ex, que veio assim, e eu resolvi ler ele esse ano pra ver se eu vou gostar também. Embora eu saiba que o que as pessoas estão falando desse livro não é tão bom, mas parece que o outro novo dela é pior, então não sei. Mas ainda assim eu quero bastante ler. Eu não sou muito de ler romance, em geral, mas eu gostei bastante dos outros dois, da Beth, que a troca não é tanto romance, né? Mas tem um romancinhozinho ali acontecendo. Então, eu queria ver isso, né? Ver se eu vou gostar e tal. Se vai ser bem soft, e tranquilo de ler, e se vai fluir bem como os outros dois fluiu. E aí, depois disso, eu tenho aqui a outra Garota Negra, que eu não vou saber falar o nome da autora. Zakia Dalila Harris. Zakia, eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei, né? Que é um outro livro, inclusive muito bonito a parte de dentro do livro. Esse aqui é bonitinho, mas é isso. Mas esse aqui eu adorei a parte de dentro. Eu não sei muita coisa sobre esse livro, na verdade. Só que ele aparentemente é meio que um livro de terror, mais ou menos. Eu adoro livros de terror. Um terror meio horror, alguma coisa assim. Eu adoro livros de terror e horror. Então eu quero muito ler ele e ver se eu vou gostar. Então, não tenho muito o que falar porque eu não sei muito da história. Mas eu tô curiosa. E aí, o último, que é da Intrínsecos, que eu tenho no meu TBR, é a nossa parte de noite da Mariana Henriques, que ele é maiorzinho assim, né? Eu acho que. Eu ia falar que ele é o maior livro da minha TBR, mas não é. Não é. Nem das minhas metas de leituras e nem da minha TBR, porque eu acabei de olhar aqui pro lado e já tem um livro que é maior. Mas, enfim. Ele é um livro de contos, na verdade, né? Aqui dentro também é bem interessante. Então, são vários contos dentro dele. Não é uma história contínua. E eu gosto bastante de livros de contos, no grande geral. Eu gosto de contos, de como dá pra fazer uma coisa, uma história caber uma coisa tão curta, né? E ainda assim ser bom. E não sentir que tá faltando algo e tudo mais. Então eu gosto bastante de conto. Então eu tô bem curiosa pra ler. E ele é bem grandinho e é roxo, que é uma das minhas cores preferidas, assim como Na Estrada com Eles é verde, que é a minha outra cor preferida. Então, é isso. Depois eu tenho aqui mais uma leitura nacional, que é O Serviço de Entregas Monstruosas, do Jim Anatsu, ou melhor, do Gustavo, né, que é esse menininho aqui. E eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. É provavelmente a minha literatura preferida, por mais que eu já tenha 20 anos nas costas e prestes a fazer 21. Eu adoro, 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 adoro. Meus livros favoritos são de literatura infantil e infanto-juvenil. Infanto-juvenil, na verdade, não tanto infantil. E eu vi desse livro por causa da Mel, da Melina Souza, porque tem uma personagem aqui que foi feita pra ela, e ela falou sobre isso no canal dela. E eu adorei a estética e me lembra um pouco o serviço de entregas da Kiki. Então, eu quero muito ler. E eu acho que vai ser uma leitura bem gostosinha, bem fluida. E talvez um favorito tô aí, porque eu realmente adoro. Adoro, adoro, adoro Infanto Juvenil. Então é bem fácil acabar favoritando o Infanto Juvenil. Aí sim, o maior livro da minha TBR, que é Little Women, da Louise Mel. Não, Mel não. Louise May Alcott. Provavelmente estou pronunciando errado. Nessa edição aqui em inglês.
Eu quero bastante aprender inglês. E aí eu queria testar, ler um livro em inglês. E esse livro tava em promoção. Eu não sei se foi exatamente a melhor escolha esse ser um livro pra eu testar ler em inglês. Mas a gente vai testar, né? Então essa vai ser uma tentativa aí. Eu nunca li esse livro, então vai realmente ser tipo uma leitura em inglês da qual eu nem entrei em contato com o livro antes. Mas eu acho a edição muito bonitinha, mas ao mesmo tempo dá aquela sensação de que eu vou quebrar o livro a qualquer momento. Porque ele é bem levinho, apesar de ser grande. Parece que é aqueles. Como é que é o nome? Eu não lembro o nome, mas são uma caixinha que você abre assim, e aqui é oco, porque é uma caixinha. Dá muita essa impressão. Mas não, é um livro. Então, eu vou ler ele, vai ser uma tentativa aí. Eu espero que dê tudo certo. Mas é. Aí depois disso, eu tenho dois livros do Júlio Verne. O primeiro é Cinco Semanas em Balão, que é essa edição aqui. Os dois livros são dessa edição, que é a edição Hetzel, que eu simplesmente achei muito bonito, muito linda. Eu estudo letras na USP, e aí no prédio da letras, bem embaixo, tem uma mulher que vive vendendo livros e tal. E aí tinha esses dois livros do Júlio Verne nessa edição, e eu simplesmente achei a edição maravilhosa, muito linda. E aí eu comprei as duas. E aí eu quero ler os dois livros pra ver se eu gosto, e se eu gostar bastante, eu provavelmente vou querer colecionar os livros do Júlio Verne nessa edição. Então, na verdade, isso aqui foi uma armadilha que eu fiz pra mim mesma, né? Mas que o universo fez pra mim. Eu poderia não ter visto aqueles livros lá, mas tudo bem. Então, Cinco Semanas em um Balão. E aí, o outro livro do Júlio Verne que eu quero ler é provavelmente um dos mais famosos dele, junto com Viagem ao Centro da Terra e 20.000 Léguas Submarinas, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Também na edição Redson. E aí eu vou querer ler esses dois livros. Eu não vou ler eles um seguido do outro, provavelmente. Eu provavelmente vou acabar dando um espaço de tempo entre um e outro. Mas eu vou definitivamente ler os dois. Pra ver se eu gosto da escrita do Júlio Verne, se eu gosto bastante das histórias dele. E aí, se eu gostar, eu vou tentar achar algum outro livro na edição Hetzel dele. Talvez um dos dois dos outros mais famosos, né? 20 Mil Léguas Submarinas ou A Viagem ao Centro da Terra. Pra ler, e conforme eu for gostando, eu acho que eu só vou pegando cada vez mais. E se eu não gostar, eu só vou ficar com essas duas edições mesmo, né? Que são muito lindinhas. Eu só vou ficar com elas duas mesmo. E vou ficar aí só porque é muito bonito. E aí, outro livro que eu quero ler, tá na minha TBR, é O Fantasma da Ópera. Essa é a edição da editora Príncipes. Depois eu quero também conseguir uma edição, não agora, na verdade, eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra fazer isso, mas uma edição maior que seja comentada. Porque O Fantasma da Ópera é uma história que eu conheço por filme, pela própria ópera, e eu gosto bastante, né, do musical e da ópera, do Fantasma da Ópera. Eu acho muito lindo. Mas eu nunca li o livro, então eu queria realmente ler, né? É uma história do Gaston Leroux, seja lá como se pronuncia isso. E então eu peguei ele aqui na editora Príncipes, que eu ganhei não um box, mas um conjuntinho de livros que vem Drácula, Fantasma da Ópera, Frankenstein e o Retrato de Dorian Gray. E aí eu peguei esses dois, porque Drácula e Frankenstein eu já li. E Frankenstein, inclusive, é um dos meus livros favoritos. Mas os outros dois que tinham eu ainda não li. E aí eu quero muito ler. Inclusive, eu ganhei do meu irmão esse conjuntinho como presente de aniversário do ano passado. Mas eu quero conhecer a história do livro mesmo. E por isso talvez eu pegue uma edição comentada mais no futuro para ver os detalhes da obra e tudo mais. E aí, por fim, para completar meus 12 livros para ler, que na verdade são 13 por causa desse livro, é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, na edição da Príncipes. Inclusive, eu acho esse aqui muito legal. Eu amo isso aqui. É perfeito.
Mas por que que eu falo que vão ser 13? Porque a edição da Príncipes, ela é censurada. E um amigo meu, ele comprou recentemente, né, a edição da Dark Side, que é não censurada. E eu vou ler as duas. Eu não sei se eu vou ler a versão censurada primeiro ou se eu vou ler a versão não censurada primeiro. Não sei como eu vou fazer isso. Mas eu vou ler as duas e ver se eu noto as diferenças, anotar as diferenças e tudo mais. Porque, não sei, eu realmente já queria fazer esse processo, mas eu ia demorar mais tempo. Só que aí meu amigo comprou a versão da Dark Side, que não é censurada. Aí eu vou me aproveitar disso e fazer isso esse ano mesmo. Ao invés de, né, acabar esperando mais tempo pra fazer isso. E esses são os 12 para ler. E agora eu vou falar das minhas metas de leitura, que não são os 12 para ler, mas alguns livros que eu quero ler durante esse ano, coisas que eu quero fazer que tenha a ver com ler. Enfim, eu peguei aqui os outros livros, são só para ilustrar isso. Mas aí, então vamos falar das minhas metas de leituras. Primeiro, eu quero muito completar algumas séries que eu comecei. E tem uma série que eu já li, mas eu vou reler ela. Porque só me faltou o último livro. E aí eu vou reler ela inteira pra poder ler o último livro. E também porque eu pretendo fazer um projeto com ela, mas eu vou falar isso lá no final. Então, uma série que eu quero completar, que na verdade é uma trilogia, né? É da Terra Partida. Eu já li o primeiro livro em e-book. E maravilhoso, perfeito, incrível. E aí agora eu tenho o Portão do Obelisco, que é o segundo livro, no físico, porque eu percebi que ia ser melhor ter o físico pra ler. Talvez em algum momento, inclusive, eu compre a quinta estação. Talvez não. Eu vou comprar. E o Céu de Pedra também, né? Porque eu quero realmente terminar essa trilogia esse ano. A única questão é que essa trilogia eu não tô lendo sozinha. Eu tô lendo com um amigo meu. Então, meio que tem que conseguir entrar no acordo de quando eu consigo ler, para quando ele consegue ler. Na verdade, essa não é a única leitura conjunta que eu tô fazendo com ele. Ele é um amigo, é meu melhor amigo, né? Na verdade. E a gente faz realmente muitas leituras juntos, porque ele é o amigo que eu converso sobre livros mesmo. Então, tem algumas leituras que a gente vai fazer em conjunto, e dessas leituras elas estão realmente aqui no, na minha meta de leituras, para talvez eu conseguir fazer isso esse ano. Mas como depende também dele, de ter que fazer todo esse acordo e tal, eu não tô realmente cobrando muito que eu leia esse ano. Mas tá ali pra, né? E aí, então, eu vou falar justamente desses livros que são leituras conjuntas com ele. Além disso, tem Duna, que não é Duna, porque na verdade eu já li Duna. A gente leu Duna juntos, o primeiro livro. E esse aqui é inclusive um que eu preciso resolver o que eu vou fazer, porque depois ele comprou pra mim e pra ele o box da primeira trilogia. E o meu livro sozinho, ele tava todo marcado. Então eu troquei os livros, coloquei o que já tava todo marcado lá no box, tirei do box. Ele tá aqui, eu preciso resolver o que eu vou fazer com esse livro. Mas ele só tá aqui pra representar, porque o box tá guardado ali com um monte de coisa em cima. Um monte de coisa não, mais livros em cima, o que não é saudável, eu sei, mas eu não tenho muito espaço, então não tinha o que fazer. E aí eu só peguei esse aqui pra ilustrar, porque os livros realmente que são da minha meta são os dois livros que dão sequência à primeira trilogia. Então, Messias de Duna e Os Filhos de Duna. Esses são os dois livros que eu quero ler nesse ano. Mas talvez só em conjunto com ele, porque ele tá lendo toda a trilogia junto. E talvez as próximas, a segunda trilogia também. Deixa eu fechar a janela, porque tá chovendo e tá começando a pingar aqui dentro. Então, são mais dos dois livros aí pra minha TBR. Não pra TBR, mas pra minhas metas. Outro livro que a gente também vai ler junto, a gente realmente faz algumas leituras em conjunto, é Viúva de Ferro, de Shiran J. Zal.
Na verdade, a gente comprou esse livro, ele comprou, no caso, porque Shira ia estar na Bienal que a gente foi. A gente acabou não conseguindo ver Shira, mas a gente pretende ler o livro, né? A gente pretende realmente ler o livro e ver como que é e tal. Mas é uma outra leitura em conjunto que a gente vai fazer. E aí, uma outra leitura em conjunto que a gente vai fazer também é Biblioteca Gaiman, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é o meu autor favorito e é também o autor favorito dele. E realmente eu adoro o Gaiman. Adoro, 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 adoro. Eu sou apaixonada por ele. E aí acabou que eu ganhei a Biblioteca Gaiman, não. A Biblioteca Gaiman de presente de aniversário, junto com aquele conjuntinho dos livros da Príncipes. Meu irmão que me deu, né? Ele deu esse e os livros da Príncipes. E aí eu comprei pro meu amigo de presente uma Biblioteca Gaiman também. E esse, inclusive, é o que vem né, ah, os brindezinhos, que é um posterzinho e os marcadores, que eu não vou abrir agora. E aí a gente resolveu ler juntos essa Biblioteca Gamer, são várias HQzinhas, histórias em quadrinhos que o Gamer criou ao longo da vida, os brindes caíram. E aí eu quero bastante ler. E essa edição tá tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Deixa eu pegar o brinde que caiu. Então, esses são os livros que, tipo, no final acabam sendo leituras em conjunto, que talvez eu faça esse ano. E aí, além disso, tem outros livros que eu quero ler, né? Um deles é O Mar Sem Estrelas, porque eu li O Circo da Noite, da mesma autora, e eu amei O Circo da Noite. E aí, agora eu quero ler O Mar Sem Estrelas, porque falam muito bem dele também. E eu quero ver o que que... eu comprei esse livro na Bienal, inclusive. E eu estou louca para ler e vou ler assim que possível. Outro, que na verdade é uma releitura, é O Exorcista. Eu amo O Exorcista, eu amo O Exorcista. Esse livro, inclusive, é do meu amigo, o das leituras, que tá comigo há alguns anos. Eu preciso devolver pra ele, porque eu peguei emprestado de novo, porque eu falei que ia reler. E aí não reli. Mas eu ainda quero reler, porque eu realmente amo esse livro. É talvez o meu livro de terror preferido. E aí eu quero muito, 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 muito reler. Então ele tá aqui. E aí eu coloquei ele na meta, porque desse ano não passa, pelo amor de Deus. E por fim, não exatamente por fim, mas dos livros que eu tenho aqui pra. Dos livros que eu tenho aqui em mãos, né? Sandman, do Neil Gaiman. Eu já li os dois primeiros volumes. Esse aqui é o volume 3. E aí faltou o 4 e o 5. E o 3, na verdade, eu comecei a ler, mas eu não terminei ainda. E Sandman é uma das histórias preferidas desse meu amigo. E é do Neil Gaiman, o que pra mim já é mais do que suficiente. E esse livro é do meu irmão, porque Sandman também é uma das histórias preferidas do meu irmão. Então eu realmente preciso ler. Preciso terminar isso aqui, porque eu comecei há muito tempo. Eu li os dos primeiros volumes, eu comecei esse aqui e nunca mais continuei. Então eu realmente preciso terminar. E eu quero terminar de ler Sandman esse ano. Aí, além disso, a série que eu falei que eu já li uma vez, e aí eu vou reler ela, porque faltou no final o último livro. Mas também, além disso, tem um projeto que eu pretendo fazer. É um projeto comigo mesmo, que eu também vou falar nesse vídeo. Mas a série é A Torre Negra, do Stephen King. A Torre Negra foram os primeiros livros que eu entrei em contato do Stephen King. E, na verdade, os únicos até hoje. Eu não li mais nada dele. E são 7 livros. O Pistoleiro, A Escolha dos Três, As Terras Devastadas, Mar de Vidro, Lobos de Calas, Canção de Susana e A Torre Negra. Então, são 7 livros. Eu já li todos os 6 primeiros, só faltou o último, que também é o maior livro. Porque, né?
que eu tava lendo, eu não queria ler o final. Porque eu sabia que daí ia tudo errado, e aí eu fiquei, eu não quero ler o final. Não quero. E aí acabou que eu enrolei. E não li até agora. Então eu decidi reler, e não só reler, como fazer um projeto relacionado a isso. Então eu vou ler os 7 livros da série. E além disso, eu vou ler os 2 livros extras que tem da série, que são As Irmãzinhas de Elúria e O Vento pela Fechadura. E eu pretendo fazer um projeto que eu nomeei de Stephen King e a Torre, porque A Torre Negra é um livro que tem conexões com outras obras do Stephen King, e eu quero ler essas outras obras, né? São muitas obras, inclusive. Então elas estão aqui nas minhas metas, mas não exatamente. Porque nas minhas metas mesmo, eu só conto os 12 para ler, os livros que eu falei até agora, e os livros principais da Torre Negra, os 7 livros da Torre Negra, o que dá um total de 30 livros. Esses livros são os livros que eu realmente quero ler esse ano. Os outros, os 2 extras da Torre Negra e o do projeto Stephen King e a Torre, que na verdade agora que eu vi que eu escrevi as conexões com a Torre, mas eu acho que eu prefiro Stephen King e a Torre, eu não tenho muita fé, não. Talvez eu leia alguns esse ano, mas eu duvido que eu vou ler todos, tá? Os livros que a Torre Negra, que a série A Torre Negra tem conexão é It a Coisa, que esse eu realmente não tenho um pingo de fé que eu vá ler sequer um dia, porque não é pelo tamanho, na verdade, é porque é palhaço. Eu olho para aquela capa e eu já tenho agonia, porque eu tenho medo de palhaço, eu não sou muito fã de palhaço, então não boto muita fé nisso não. Mas tá aqui porque tem a conexão com ele, né, com a Torre Negra, então tá ali, mas eu não tô botando muita fé. Além disso, Carrie é Estranha, A Dança da Morte, O Talismã, A Hora do Vampiro, Saco de Osso, A Casa Negra, Insônia, Rose Madder, Bucky, Buck-8, difícil entender minha letra, Christine, O Iluminado, Celular, O Cemitério, Cujo, Sob a Redoma e Olhos de Dragão. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros. É muita coisa. Se eu fosse contar esses livros nas minhas metas gerais, eu teria como objetivo, então, 47 livros, ao invés de 30. 46, porque It a Coisa é o que eu menos tenho fé. É o livro que eu olho assim pra ele e eu fico não obrigada. Mas essas são as minhas metas de leitura. O que eu pretendo tentar ler. E tem o projeto de Stephen King e a Torre, que eu vou ver aí como é que vai funcionar, se eu realmente vou conseguir ler esse ano. Se não, vai ser um projeto que eu vou fazer ao longo do tempo. E tá tudo bem pra mim. É só porque eu realmente quero ver essas conexões com as outras obras. Porque eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro conexões e obras que são conectadas. E tem esse aqui, mas é conectado com aquilo ali, porque universos e teorias. Adoro isso. Então, eu quero ver. Mas, no geral, realmente são só os 30 livros, os primeiros 30 livros que eu falei que eu realmente pretendo ler esse ano. E, sem sombra de dúvidas, o que eu realmente quero ler e que eu vou realmente me esforçar para ler esse ano são os 12 livros para ler. Mas eu espero que tenha dado para entender. Essas foram as minhas metas de leitura e os meus 12 para ler de 2023. Eu espero realmente conseguir ler todos esses livros, ou pelo menos a maioria deles. E conforme forem passando os vídeos do canal, vocês vão acabar acompanhando esse processo durante esse ano, ver o que eu consegui ler, o que eu não consegui e tudo mais. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, compartilha, dá um like. E isso, na verdade. Se inscreve se tiver interesse de acompanhar toda essa jornada, porque realmente esse é o primeiro vídeo do canal, então não tem muita coisa ainda. Mas é isso.